Esse vídeo aqui não tem nem roteiro, galera. É o seguinte, um videogame de 12 teraflops, tendo que jogar um jogo lançamento first party a 30 frames por segundo, 4K. E aí? Salve, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Pessoal, esse vídeo aqui não vai ter roteiro, é o papo de jogador, então vamos comentar aí sobre a polêmica do Redfall. Redfall é um jogo muito aguardado pela galera do Xbox, é feito pela Arkane Studios. Já foi adiado no ano passado para esse ano, e os caras vieram no Twitter e postaram lá as especificações que o jogo terá nos consoles Xbox. De acordo com o Twitter oficial do jogo, ele vai rodar 4K 30 frames por segundo no Xbox Series X, 1440p a 30 frames por segundo no Xbox Series S. O modo de 60 frames por segundo será adicionado num futuro update. Ou seja, se você quiser jogar Redfall a 60 frames por segundo logo de início, você tem que jogar ele no PC. Obviamente que muita gente que está no console não gostou dessa parada aí. Simplesmente porque o jogo já estava com um hype muito duvidoso, na verdade. A galera via Redfall e entendia ele de uma forma, associava ele a Left 4 Dead, por exemplo, e o jogo não é dessa forma. As pessoas que jogaram e as pessoas que tiveram acesso ao jogo falaram, o jogo não é desse jeito. Vocês estão confundindo as coisas. O jogo é muito bacana, mas não é um Left 4 Dead. Isso causou mais hype ainda na galera. E ninguém esperaria que o jogo não tivesse um modo de 60 frames por segundo nos consoles, exatamente porque a todo momento que o jogo é mostrado, ele está sendo executado em 60 frames por segundo. E olhando o gráfico do jogo, convenhamos, a gente percebe que os videogames da geração atual, né, os atuais Xbox Series, eles conseguiriam rodar aquele gráfico ali a 60 frames. Uma galera da comunidade ficou chateada com isso daí porque é um jogo first party de um estúdio comprado aí pela Microsoft que faz parte agora do Xbox Game Studios. Então não justifica um jogo de FPS ser executado a 30 frames por segundo, principalmente se ele for um jogo que tiver bastante ação, que é como o jogo está sendo mostrado por aí. A última aparição do jogo mostrou uma gameplay enfadonha de uma galera gringa jogando o jogo como se tivesse mais perdida do que segue em tiroteio, literalmente. E a galera achou meio estranha a gameplay, falou assim, nossa, o jogo tá estranho. E aí voltou aquela parada, o que é esse jogo, como é que ele vai ser e tal. Não que jogos em 30 frames por segundo sejam o fim do mundo. Ghostwire Tokyo saiu agora, né, é um port aí da versão que saiu para PlayStation 1 atrás, que agora aqui os estúdios são da Microsoft, saiu a versão do Xbox. E ele saiu com suporte a vários tipos de resolução gráfica e modos gráficos e agradou gregos e troianos, apesar de que ele tá meio bugadinho, né, mas a galera já prometeu aí que vai corrigir. Eu particularmente, quando comecei a jogar o jogo, curti jogar ele em 30 frames, porque ele tem aquele ar meio assim cinematográfico, ele vem até com recursos pra isso. Então, pra mim, jogar aquele jogo que não tem assim um passo muito rápido, sabe, apesar de ser um jogo em primeira pessoa, eu achei que o jogo ficou show em 30 frames, porque ele fica mais bonito. Pode ser o caso do Redfall, beleza. Mas não ter a opção para quem não gosta de jogar 30 frames, um jogo de FPS, de ação, é zoado. Principalmente porque você é dona do console mais poderoso da geração. Atualmente o Xbox Series X é o videogame mais poderoso, depois vem o Play 5, etc, etc. E aí me veio aquela parada, cara, até joguinho da Nintendo é 60 frames, joguinho do Mario é 60 frames, porque o foco é esse, né? O foco é, tipo, esse jogo aqui precisa ser em 60 frames e depois a gente faz o que der com o que sobra. Então a galera ficou bem chateada com isso, na verdade, né? É por isso que eu falo, depende de cada jogo. Tem jogo que 30 frames funciona bem. Por exemplo, Star Wars, eu joguei todo ele em 30 frames, porque ele parecia mais com um filme. Então, Redfall foi apresentado pra galera rodando a 60 o tempo todo. E isso só vai ser possível no momento do lançamento pra quem tem PC. Eu, assim, particularmente vejo um pequeno descaso da Microsoft com relação aos consoles. Há muito tempo que a Microsoft, o foco dela é o Game Pass e essa abertura do Xbox para outras plataformas além do videogame. Ou seja, já largamos o console e estamos indo por outros caminhos. E eu percebo um descaso com o console em específico porque, se a gente olhar aí os processos de update da dashboard lá do programa Insider, a gente vê que a maioria das coisas que o pessoal pede, a Microsoft ignora e coloca funções novas que não foram pedidas pelo pessoal. Até hoje o pessoal pede aí uma melhoria da dashboard, né, para ela ficar mais pessoal, ou então para ela não ficar do jeito que os caras estão fazendo, com foco no Game Pass, que ficou uma coisa horrível. E graças a Deus os caras não lançaram ainda
nada. Inclusive, hoje saiu um update aí que adiciona 2 funções novas aí para dashboard, que são bacanas, inclusive, mas que não foram coisas que pediram. Por exemplo, agora você pode programar uma hora para o seu videogame ficar em modo de inicialização imediata e um horário para ele ficar em modo de desligamento completo. Isso é excelente, porque você pode programar para ele fazer isso à noite, ou seja, ficar totalmente desligado à noite, e durante o dia, inicialização imediata, permitindo que você use recursos aí de acesso remoto, por exemplo, e atualização imediata dos jogos. Uma parada que veio nova e foi boa. Outra coisa também é a barra de busca, né? Que agora, quando você aperta o Y, vem um layout um pouquinho diferenciado, mais bonitinho, não é uma coisa meio com cara de Windows, né? Essas 2 coisas vieram na atualização de hoje, por exemplo. Mas a galera tá pedindo uma reorganização da dashboard, e os caras estão focando a dashboard nova no Game Pass. Então, pra mim, a questão de alguns jogos ainda virem a 30 frames por segundo, se a gente olhar no passado lá, que eles mostraram, por exemplo, o Minecraft ia rodar Ray Tracing, até hoje não saiu nos consoles o Ray Tracing. Essa coisa ficou meio que de lado. A gente percebe que a Microsoft joga o foco das coisas pro Game Pass e deixa o videogame em segundo plano. Tá certo que o foco hoje do Xbox não é mais o console, porque ele abrangiu, então ele é um ecossistema e o console faz parte desse ecossistema agora. Mas algumas coisas ainda me deixam incomodado, justamente nesses pontos. Essas coisas, né, de, não, depois a gente vê isso daí no console, pá. Tanto é que o console, quando saiu, ele tem a dashboard antiga do Xbox One. Para algumas pessoas isso é bom, porque tipo, não, deixa do jeito que tá mesmo, tá tudo certo. Mas o videogame não tem cara de algo novo. Quando você liga, é igual o One? Não é diferente? Os videogames todos, quando saem, eles têm dashboards diferentes, né? Das outras empresas. O do Xbox ficou a mesma coisa. Será que é pra dizer que a gente tá ali no mesmo barco e tal? Vocês tem os mesmos recursos praticamente? Pode ser também. Mas que é estranho não ser diferente no Xbox Series, né? E é a mesma coisa no Xbox One. Mas tem outra parada também. Anos e anos a Microsoft negligenciou os jogos no PC. E aí, houve o surgimento da Steam e a Microsoft perdeu terreno. E é meio estranho isso, né? O Xbox existir como plataforma e os jogos de PC a galera preferir jogar na Steam, por exemplo. Eles estão trabalhando, obviamente, para deixar isso aí melhor. Mas a gente vê que o foco agora do Game Pass é Game Pass, nuvem, PC e console. Eu acho isso, pelo menos é o que eu sinto. Não que a Microsoft tenha parado de fazer consoles, né? Ela tá vendendo muito o Xbox Series S, inclusive tá vendendo mais do que na geração passada, isso aí já é um fato, mas a gente nota esse descaso um pouquinho com os videogames em si. A gente vê aí um pedido crescente do pessoal para ter outras opções de cartões de armazenamento, e essas opções estão acabando vindo de modo chinês, vamos assim dizer. O pessoal da China tá fazendo cartões maiores e melhores do que a própria Microsoft, e a gente nota isso, né? Por que ela não fechou parceria com outras empresas para poder fornecer novos cartões, por exemplo? Por que ela escolheu esse formato proprietário? Para ajudar, para você poder tirar e colocar mais fácil. Sim, ok, mas não dá para você fornecer uma forma da própria pessoa fazer o seu cartão ali, um adaptador, algo do tipo? Teve que vir através dos chineses isso daí? Eu vejo que a Microsoft deixa de lado pontos chaves no universo do Xbox que não deveriam se perder. Por exemplo, Halo, que é um dos games mais icônicos do Xbox, não o mais icônico do Xbox, tá passando por uma reestruturação depois do que aconteceu aí em Halo Infinite, justamente porque eles não ouviram as pessoas. Eles quiseram inventar um jeito novo de Halo ser jogado, e isso não foi pedido pelos fãs. Os fãs não queriam aquilo. Quando o Halo apareceu, Halo Infinite apareceu, foi problema atrás de problema. Desde o início do jogo, que tinha uma aparência gráfica totalmente zoada, tiveram que parar um ano para resolver algumas coisas ali, para deixar o jogo com menos cara de brinquedo. Quando o jogo saiu, tinha uma campanha ok, o mapa era legal, mas faltou coisas no mapa e a galera meio que achou a campanha superficial, apesar de bem bacana. E o multiplayer não entregou nada daquilo que os caras prometeram. Só agora que Halo tá começando a ser o Halo que devia ser quando ele foi prometido no lançamento do videogame, ou seja, 3 anos depois. Caras, esse tipo de coisa não devia acontecer. A Microsoft devia ter um padrão mais elevado de qualidade. Phil Spencer tem essa paradinha, né? De, não, liberdade criativa, não sei o quê. Beleza, liberdade criativa, show. Mas qualidade tem um patamar de entrega. E você tem que me entregar esse patamar aqui. É o que eu penso. E eu vejo que o Phil Spencer não busca isso. Ele deixa a galera criar as paradas de qualquer jeito e não bota qualidade no negócio. Não coloca um nível de qualidade. No caso aí, Ghostwire Tokyo, por exemplo, saiu portado, ele tá com uns probleminhas que no PlayStation 5 não tem. Não devia ser assim, cara. O jogo devia ter saído melhor do que no videogame. Ou seja, coisas que tá lá ruim no PlayStation, faz melhor no console da Microsoft. Não, foi o oposto. Portaram o jogo de qualquer jeito e o jogo vai receber patch depois. Caras,
Uma das coisas que me deixa assim com o pé atrás é com relação aí a alguns jogos, tipo, será que Starfield não vai passar pelo mesmo problema? Poxa, vai sair Starfield, beleza, 30 frames no console. Ou então 30 frames no console sem Ray Tracing. E Forza Motorsport, por exemplo, quando sair, será que os caras vão conseguir entregar aquele 60 frames com Ray Tracing durante a gameplay? Será? Exatamente por causa desse patamar aí, né, que a Microsoft simplesmente não coloca nos jogos. Tipo, tem que ser nesse nível aqui. A gente tem um videogame de 12 teraflops e é a partir dele que tem que ser feito os jogos. Não ter um modo de 60 frames em jogos desse tipo como o Redfall, sendo ele apresentado pra galera rodando em 60 frames, faz a galera pensar que o jogo vai estar daquele jeito no videogame. Aí chega no dia do lançamento, não, ele vai ter só o modo qualidade a 30 frames e depois a gente vai adicionar coisas. Ou seja, o jogo não tá pronto. Aquilo que eu sempre venho falando, né? Tipo, o jogo não tá pronto, não lança, brother. Não lança. A Microsoft acertou em cheio com o Hi-Fi Rush. Ele saiu perfeito, impecável. A quantidade de bugs que tinha no jogo era tão pequenininha que você nem percebeu. Os patches que saíram corrigiram coisas assim muito pontuais e ele recebeu melhorias depois e modos até. Tinha um modo foto lá que os caras colocaram. E agora recebeu outro patch aí com roupas aí dos chefes, né? Então o Hi-Fi Rush foi feito certinho. O exemplo tem que ser esse. Lançamento, updates, tudo perfeito. Redfall, adiado 2 vezes. Os caras lançam esse ano e ainda me faz uma dessa com videogame. É aquele negócio, os caras só se importam com a assinatura do Game Pass. Aí eu te falo, todo o hype que a galera estava fazendo do jogo, aquelas dúvidas que o pessoal tinha do jogo, acabaram voltando. Porque o pessoal não entendeu o que é o jogo ainda, a gente não sabe se o jogo é bacana realmente, e aí ele ainda tem esse problema dos 30 frames. Caras, é um erro atrás do outro em questão de marketing, de mostrar um produto pra galera. Pô, por que Hi-Fi Rush eles fizeram certo e esse Redfall eles fizeram desse jeito? Por que eles fizeram isso dessa forma? Depois dessa polêmica toda hoje, o Aaron Greenberg falou que o jogo vai ter um update e que tem até modo de 120 frames por segundo. Porra, se ele tem um modo de 120 frames por segundo, cara, o que é entregar isso no lançamento? O que os caras vão ter que fazer para entregar no lançamento? A galera vai dropar o jogo no lançamento exatamente porque ele não está em 60 frames. Ele não tem 60 frames. A gente tem um exemplo aí do High on Life. High on Life, quando saiu, bugadaço. O jogo tava bugado mesmo até no Series X. Os caras demoraram, acho que 2 semanas para fazer um patch para corrigir um bug de resolução que tinha, que o jogo só ficava em 1080p. E aí arrumaram esse bug e só depois o jogo ganhou melhorias. Outro jogo que teve isso daí também foi o Atomic Heart. Atomic Heart saiu bugadaço, cara. Bugadaço. O negócio era impraticável. O meu jogo é todo bugado, o save. Save do jogo é todo bugado. Conquistas bugadas. Tenebroso. Só agora saiu um patch. E esse patch corrigiu os bugs e melhorou o jogo no Series S. Mas, cara, a galera já jogou o game. A primeira impressão é que fica. O jogo pareceu uma bosta. O jogo pareceu mal feito. Quem que vai jogar o game agora? Redfall vai sofrer a mesma coisa. O pessoal vai jogar o game e vai falar, putz, mano, 30 frames, cara. Caraca, eu comprei um videogame top pra jogar o jogo a 30 frames, cara. Eu, particularmente, não vou me esquentar com isso, porque eu tenho como jogar no PC e tenho como jogar no Xbox Series. Mas eu vou fazer questão de comparar os dois, caras. Sério, eu vou fazer questão de comparar os dois. Inclusive, tem uma coisa, caras, que é bizarra. Se você pega a configuração mínima pra se jogar o jogo, ou mesmo a máxima para se jogar o jogo no PC, ela é equivalente ao Xbox Series X. É bem equivalente ao Xbox Series X. E por que no PC, com esse hardware equivalente, ele tem um modo de 60 frames? Por que no videogame não tá assim? Então, assim, eu como jogador e consumidor do produto da marca, eu acho que a Microsoft precisa sim elevar o patamar das produções dela. Tem que colocar o jogo num patamar acima, é um negócio acima. Ah, mas o jogo não é um AAA. Não interessa. O jogo tem que estar num patamar acima para o pessoal sentir a qualidade. No lançamento de um jogo tem que ter qualidade, para não acontecer igual aconteceu com Atomic Heart, High on Life, até mesmo Halo Infinite, que demorou 3 anos para ficar normal, né? Ficar um jogo que deveria ter sido assim no lançamento. E tem que ouvir mais a comunidade de forma correta, tipo, olha gente, é isso que tem que ter, é assim que tem que ser e é desse jeito que tem que ser feito, para que os jogos agradem a pessoal que curte Xbox. Porque você pede uma coisa, a Microsoft entrega outra, cara. É um negócio assim, zoado. Ela acerta pra caraca também, ela tá acertando pra caramba agora. Mas isso daí cria uma coisa na cabeça do jogador de que, putz, mano, não tem jeito, a Microsoft não acerta. Quando a gente acha que ela tá acertando, ela
acaba errando. É aquela parada, né? A gente que é fã mesmo, de verdade, que gosta do negócio, sem questão de flame war, a gente quando vê esse tipo de situação, a gente não pode ficar calado e passando pano, não. A gente tem que chegar e falar mesmo. Tipo, esse tipo de coisa não pode acontecer, cara. Toda vez que acontece, a gente tem que ir lá e falar. Se a gente não falar, tipo, mano, meu, isso tá errado, cara. Isso não é pra ser assim. Você vê o pessoal da Nintendo, por exemplo, saiu aí os Pokémon da vida. O pessoal da Nintendo falou, isso é inaceitável, cara. O jogo tá inaceitável. Tava todo bugado, a última versão do Pokémon que saiu, todo bugado, todo zoado. Nintendo não pode fazer isso. Botaram a boca no trombone. Falaram, eu não vou comprar teu jogo, não vou pagar 300 contos nesse jogo aí. Mesma coisa a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Quando esse tipo de coisa acontecer, aí a gente tem que vir a público mesmo e falar, cara, não, dessa forma não. Porque isso mancha a imagem. Isso mancha a imagem perante quem não conhece o console. Fica com aquela sensação de, o Xbox sempre entrega mais ou menos. Ele nunca entrega uma coisa bacana, apesar de que tem muito jogo no Xbox que é muito bom, de excelente qualidade, de alta qualidade. Esse caso do Redfall é um caso pontual. E esse erro de lançar o jogo sem um modo de 60 frames, pega o videogame e coloca ele num terceiro lugar, numa terceira posição de prioridades da plataforma. O que é errado. Não é errado a Microsoft expandir para outros planos, né? PC, nuvem e tal. O que eu acho errado é deixar o console em segundo plano. O console ele tinha que ser o primeiro plano da parada. Primeiro plano, Game Pass, PC e o que tiver depois. Então, faz os jogos pensando nos videogames. O jogo tem que rodar lindamente nos consoles. Aí ele roda melhor no PC? Show de bola. É o caso de Forza Horizon. Forza Horizon roda lindo no videogame. Você bota ele no PC, ele fica mais lindo ainda. Porque tipo assim, ele roda show no videogame, agradou todo mundo e se você tiver poder de processamento a mais, você roda ele melhor no PC. Agora, quando os caras pegam Redfall e mostram um jogo rodando a 60 frames, e esse 60 frames só é possível no lançamento no PC, automaticamente eles colocaram o videogame em terceiro lugar. Porque o primeiro lugar é o Game Pass, o segundo é o jogo no PC, porque foi mostrado ele rodando a 60 e só isso é possível no PC, e aí você fica aí com os 30 frames no seu consolezinho de 12 teraflops. E aí? Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa parada do Redfall? Mas é sem briga, tá, galera? Coloca aí o que vocês acham de verdade. Vocês acham aí que a Microsoft precisa melhorar ainda, né, essa questão de qualidade, né, patamar de qualidade. Eu não concordo com esse negócio do Phil Spencer dele deixar a liberdade criativa se confundir com, vamos fazer de qualquer jeito, depois a gente arruma. Não. O jogo tem que sair top. E aí eu fico pensando, vocês acham que Starfield não vai sofrer do mesmo problema? Com tanto adiamento que teve? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Esse papo do jogador é pra gente trocar uma ideia aí e abrir o coraçãozinho verde pra gente expor as nossas ideias. Então é isso. Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!